Bom dia a todos. Aqui quem fala é Valtan Furtado, Procurador da República, na presença aqui do senhor Alexandre Rosa Margoto, do advogado Jorge Delmanto e do Procurador da República Anselmo Henrique Lopes. Vamos começar o termo número 1 de colaboração do senhor Alexandre. Hoje, dia 31 de janeiro de 2017, às 5:11, nós vamos proceder então de comum acordo com a defesa, a gravação, do depoimento. Não vai ser transcrito, vai ser apenas gravado neste momento, sem prejuízo de uma eventual posterior degravação. Com a palavra o colega Anselmo. Bom dia a todos. Senhor Alexandre, o senhor está ciente de que tem o direito constitucional ao silêncio, mas em razão do acordo de colaboração premiada que assinou aqui livremente, espontaneamente, renuncia esse direito e logo tem o dever de falar a verdade conforme determina a legislação. Perfeito? Então nós pedimos que o senhor, se atenha exclusivamente àquilo que tenha realmente conhecimento e seja o mais fiel aos fatos possível. Nós vamos, essa primeira oitiva, o primeiro depoimento diz respeito ao anexo 1 da colaboração, que são relacionamentos que o senhor conhece ou tem com outros investigados. Então, nós temos uma lista de pessoas, essa lista é exemplificativa, o senhor pode mencionar outras pessoas também que entende relevante para as investigações das operações Greenfield, Sepsis e Curbona. Perfeito. O senhor vai ter o direito de inclusive consultar eventualmente, se precisar, alguns papéis de trabalho, se precisar lembrar, mas nós pedimos que o senhor tente realmente recordar ao máximo da memória, e se houver também algum equívoco, algum erro material, data, alguma coisa, o senhor vai ter a possibilidade também de corrigir ao longo do depoimento, ou até mesmo em outro depoimento. Então, começando pelo senhor Fábio Ferreira Cleto, desde quando o senhor conhece e em que contexto foi? Bom dia, Dr. Valtan, Dr. Anselmo, Dr. Jorge. A primeira questão em relação ao Fábio, eu conheço ele desde 2002, ele trabalhava no mercado financeiro, assim como eu, e eu no papel de atendê-lo como cliente. Perfeito. Ele trabalhava nesse tempo no Itaú, é isso? Foi em 2002, ele conheci no Itaú, ele trabalhava no Itaú, numa mesa de operações, e eu era operador da corretora, atendia ele e outras pessoas do banco. Perfeito. Nesse momento ele tinha, alguma pessoa jurídica que ele trabalhava, ou ele trabalhava simplesmente no Itaú? Como é que era esse trabalho dele? Ele era funcionário do Itaú, ele veio de outros bancos e tinha uma carreira privada, não tinha empresas nenhuma. Certo. Salvo engano, na colaboração premiada dele, ele informa que no Itaú ele tinha talvez alguma proibição de atuar no mercado de capitais fora do banco. Para isso ele constituiu alguma empresa para poder fazer esse trabalho. Ele menciona isso. Sim, isso é verdade? Sim, é verdade. Foi no final do mandato dele que ele já estava se preparando. Acho que teve uma fusão entre Itaú e Unibanco, e ele já estava procurando emprego e montou uma empresa onde ele começa a trabalhar os recursos próprios para poder sair do banco. Então a gente tem informação. Perfeito. O senhor acompanhou quando ele é convidado para assumir um cargo na Caixa Econômica Federal de vice-presidente? Sim, acompanhei sim. O que o senhor sabe disso? Foi eu que apresentei o Fábio ao Lúcio. Ao Lúcio Bolonha Funaro. E a princípio foi para nos conhecermos e surgiu a oportunidade de ele
ocupar um cargo público. Então, não sabíamos que se tratava da Caixa, que posteriormente foi, de fato, o convite feito pela Caixa. Perfeito. O senhor sabe como foi esse convite? Sei sim. Como foi? Foi em conversas com o Lúcio, né? Ele alinhado com o Eduardo Cunha, estava almejando um cargo a princípio ou era BASA ou era Caixa Econômica, e pediu o currículo, que montasse o currículo, e me enviou com esse currículo pessoas ligadas à cúpula do PMDB. Uhum. E esse currículo foi aceito. Eu me recordo que ele tinha 2 nomes, eu acho, mas esses nomes tecnicamente não foram aprovados. Eu não sei dizer quais são esses nomes. Sei que o Fábio era a terceira opção e virou a primeira deles. Entendi. E nesse momento era o senhor Eduardo Cunha, Constantino Cunha, que tinha direito a indicar pessoas nessa vice-presidência? A VIFUG? O senhor Eduardo estava sozinho, Ah. Cunha, com outras pessoas do partido, mas ele tinha sim o direito dessa pasta. Sabe dizer se esse direito foi adquirido, entre aspas, politicamente desde quando? Antes já era a VIFUG um cargo do PMDB? Ou naquele momento, ou seja, seria já do PMDB? De quem seria? Seria do Moreira Franco? Como é que o Cunha ele ganha o direito a esse cargo? Era do Moreira Franco, não acredito se tratar das mesmas pessoas do PMDB. Sim. Acho que teve um direcionamento, teve um direcionamento a ele. Certo. E nisso o Fábio, então, ele estaria lá para responder aos interesses do Eduardo Constantino Cunha, e dele ou de modo geral do PMDB da Câmara, incluindo outras pessoas? Quem mais incluía? Henrique Eduardo Alves, por exemplo, outras pessoas também? Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha, eles sempre foram alinhados. Sim. Então, o Fábio, segundo o próprio Lúcio Funaro, que tinha reuniões constantes com o senhor Eduardo, é a quem o Fábio deveria se retratar, a ele e ao Eduardo. Entendi. E o Gedel nesse momento, nesse contexto, ele surge ou ele surge em outro contexto, o Gedel Vieira Lima? O Gedel Vieira Lima surge após o Fábio. Ah. E também veio para o mesmo elo político. Então, na verdade, eles ampliaram a atuação dentro da Caixa Econômica Federal. Tá, só para ficar claro, tudo isso o senhor conheceu por conta de trabalhar com o Lúcio Funaro, que eu vou perguntar já sobre o Lúcio Funaro, e essas informações o senhor teve presenciando o trabalho diário ali no escritório do Lúcio Funaro, e em contato com o Lúcio Funaro, é isso? Ou existem outras fontes de conhecimento e informação sobre esses fatos que o senhor tem? Não, eu estava presente lá, eu trabalhava dentro de uma sala, de uma mesa de operações, a princípio para tomar conta de um fundo chamado Global, e em conversas e tratativas e convivência diária, em almoços, em relacionamento pessoal, eu tive a oportunidade de presenciar todos os fatos e conhecimento. Perfeito. Então vamos passar logo para o senhor Lúcio Bolonha Funaro. Como é que o senhor conheceu o Lúcio Funaro? Conheci o Lúcio Funaro em 1994, no curso de Ciências Econômicas na Fundação Armando Alves Penteado, no FAP. Sim. O senhor fez a faculdade lá, concluiu lá? Eu concluí o curso de Ciências Econômicas no FAP. E o Lúcio também chegou a começar a cursar Ciências Econômicas lá? Chegou a começar a cursar e não concluiu o curso
eu saiba, do curso em outra faculdade, eu não sei dizer. Tá, perfeito. Você conheceu o Lúcio lá, então você desenvolveu uma relação de amizade, né, naquele momento, mas quando você começou a ter um trabalho profissional com o Lúcio? Em 94, eu trabalhava numa corretora chamada Corretora Mariano, e o Lúcio começou a conversar com as pessoas no relacionamento. E nisso ele começou a ampliar o círculo dele de contatos no mercado financeiro. Começou a fazer negócio com pessoas do meu elo de relacionamento. Perfeito. Nessa época. Tá, quais, por exemplo? Algumas, só para exemplificar. Ele teve uma carreira solo. Como eu atendia operações privadas, nosso caminho não se cruzou nesse momento. Tá, Não sei dizer quais operações que ele fazia. E quando se cruza o seu caminho com o Lucionário? Em 2009, quando eu fui para o escritório dele. 2009. E como foi isso? Ele ligou, eu estava no fundo, junto com o Fábio Cleto, Qual fundo? que chama Aquitaine. Aquitane. Isso. Aquitane é o nome do fundo. Certo. Aquitaine e Horus Fund. E esse fundo, ele geria recursos de uma pessoa jurídica? Não, era de capital próprio. Capital próprio. Mas era alguma offshore que os senhores tinham? Era um offshore. Qual é o nome da offshore? O do Fábio era Rockfront e a minha Riverfort. A sua era? Riverfort. Riverport e o dele, Rockfront. Advindo de capital do Fábio. Sim, é o capital dessa. tá, a Rockfront era uma empresa que ele tinha offshore para gerir recursos, talvez ele era naquele momento até proibido de gerir no Itaú. Então ele Sim, constituiu. Começou a Rockfront numa operação onde era proibido de gerir os recursos Certo. e trabalhava dentro eu até ajudava com as operações que ele fazia. Né? Certo. Então o Fábio Cleto, o senhor tinha escritório com ele desde quando? Eu não me recordo da data, mas foi uns 2 anos mais ou menos anteriormente ao que eu fui ao escritório do. Foi logo após a saída dele do. Após a saída dele do Itaú, montamos uma franquia espanhola que não deu certo. Aham. Né? E montamos um fundo para gerir recursos próprios, chamado Aquitaine. Certo. Perfeito. Aí, bom, o senhor tinha mas o senhor basicamente tinha um escritório com Fábio, você ficava onde? Nosso escritório era terceirizado por uma empresa chamada Regus, uma empresa que terceiriza, uma salinha